Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o que é estoicismo. O estoicismo ele foi uma das escolas filosóficas lá da Grécia Antiga. Foi fundada em Atenas durante o século III a.C. por Zenão de Cítio, filósofo de origem fenícia, que foi apelidado na época de o estoico. Essa corrente filosófica propôs uma visão de mundo em que absolutamente tudo poderia ser explicado por uma relação de causa e efeito, de modo que todo o universo seria estruturado de forma racional e compreensível, mesmo nos casos em que o ser humano não consegue visualizar e compreender aquela estrutura. A máxima do estoicismo era que o ser humano não pode controlar o que acontece no universo ao seu redor, mas pode controlar a maneira como pensa sobre isso. Assim, segundo a doutrina, o ser humano deve cultivar um modo de ser disciplinado, autocontrolado e tolerante, usando a coragem e a razão. Por esse caminho, uma certa harmonia virtuosa poderia ser alcançada, e esse era o único caminho para a verdadeira felicidade. O estoicismo teve muito sucesso na Grécia Antiga e depois se espalhou para outras populações mediterrâneas, especialmente na República Romana. Ali foi concebido o chamado Novo Estoicismo, ou Estoicismo Romano, cujos autores eram ainda mais conhecidos do que os próprios estoicos gregos. E, de fato, mais obras do estoicismo romano são preservadas do que obras do estoicismo grego. Os fundamentos do estoicismo podem ser resumidos nos seguintes pontos. O principal lema dos estoicos era que a virtude é o bem supremo, ou a virtude é o único bem. Isso significa que o ser humano deve aspirar à virtude interior, entendendo que os elementos externos como dinheiro, sucesso, saúde ou prazer só têm valor na medida em que levam a isso, ou seja, não são bons nem maus em si mesmos, e os seres humanos não devem confundi-los com o que é verdadeiramente importante. O espírito estoico deve ser calmo, autocontrolado e disciplinado, seja enfrentando o infortúnio ou a boa fortuna. Somente essa atitude indiferente em relação aos prazeres e sofrimentos pode levar à liberdade e tranquilidade. Os estoicos pensavam assim alcançar a imperturbabilidade, ou seja, um estado semelhante ao que os budistas chamavam de nirvana. Segundo os estoicos, o ser humano deve imitar o universo em seu equilíbrio, regido por sua natureza interior e não pelas distrações do mundo. Eles argumentam que certos erros de julgamento, isto é, erros de pensamento, podem gerar emoções prejudiciais, e é por isso que o ser humano deve manter sua vontade tanto quanto possível de acordo com a natureza, aceitando as coisas como elas aparecem, renunciando ao desejo, medo e ambição. Para os estoicos, a medida da natureza do ser humano pode ser observada não nas coisas que são ditas, mas na maneira como elas agem. Portanto, os seres humanos são todos iguais e fazem parte da mesma grande família, como cidadãos do mundo. Era, portanto, uma escola filosófica muito cosmopolita. Sorte e acaso não existem, mas causalidade. Tudo é consequência de outra coisa, mesmo que não saibamos ou que não possamos entender. Os estoicos viviam de acordo com 4 virtudes cardeais, ou seja, 4 grandes diretrizes vitais. A primeira delas é o conhecimento prático, que permite lidar com situações desafiadoras com a cabeça calma. A segunda é a temperança, para moderar e controlar a sedução dos prazeres cotidianos. A terceira é a justiça, que deve ser exercida mesmo no caso de receber injustiça dos outros. E a quarta é a coragem, tanto em situações extremas quanto na vida cotidiana para manter a clareza e a integridade. Os principais nomes associados ao estoicismo na antiguidade foram os seguintes: Zenão de Cítio,
que foi o fundador do estoicismo, Cleantes de Asos, que foi o principal discípulo de Zenão e seu sucessor à frente da escola estoica, Crisipo de Solos, que foi considerado o segundo fundador do estoicismo grego, Sêneca, o jovem, que foi filósofo político e escritor romano e uma figura muito importante na política romana durante os reinados de Cláudio e Nero, e Epiteto, filósofo grego da escola estoica que viveu boa parte de sua vida em Roma como escravo. Hoje entendemos pelo adjetivo estoico um sinônimo de calma e cabeça fria, ou seja, uma atitude de autocontrole e resistência às paixões humanas. Então, quando dizemos que alguém recebeu uma má notícia, estoicamente, por exemplo, queremos dizer que não reagiu da maneira dolorosa que se esperava. O mesmo pode ser aplicado a situações de alegria, tensão ou qualquer emoção humana. Vamos ver alguns exemplos. Marcos ganhou na loteria. Ele me disse ontem com absoluto estoicismo. A mulher ouviu estoica, o marido confessar que tinha uma amante. Devemos avaliar nossas opções da maneira mais estoica possível. E você, age com estoicismo na sua vida cotidiana? Me conta nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.